Estamos de volta para mais um Papos de Hoje. Eu sou o Tiaguinho Cassiano, o seu navegador durante esses 3 dias de Papos de Hoje, um podcast exclusivo que traz pessoas com o poder de inteligência intelectual muito melhor do que o meu e está me fazendo aprender um monte sobre diversas áreas. Do meu lado, me acompanhando como co-host, a Ingrid. Se apresente para a nossa audiência. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid Debona, sou atendimento de contas na Única e eu estou aqui junto com o Tiaguinho para falar com esse cara incrível sobre e-commerce, sobre tecnologia, sobre dados e muitos outros assuntos, o nosso querido Oda, que ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Muito bem, o Odair da Rosa, ele que representa a Magazord, uma empresa que nós vamos descobrir agora para quais são as soluções, o que ela representa hoje no mercado. Seja bem-vindo, Oda. Obrigado, Tiaguinho, agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco de conhecimento, trazer o que esse mundo digital está impactando tanto os consumidores, mas também como os empreendedores, né? E como que a Magazord vem também ajudando diversos empreendedores aí Brasil afora a escalar seus negócios. Começando primeiro pelo Odair. Quem é o Odair? Da onde vem? Qual é a trajetória? Uma síntese aí pra gente. Beleza. Então eu sou o Odair da Rosa, todo mundo me chama de Oda, né? Eu sou formado em engenharia de produção. Fui parar para uma área totalmente diferente, né? Porque hoje eu sou diretor comercial lá da Magazord, sou um dos sócios também da empresa. Me especializei em design de serviços, sempre gostei muito de inovação, de tecnologia, sou metido no meio startup também, fui facilitador do Startup Weekend aqui no Brasil. Estou sempre aí, conheço uma galera aqui do ecossistema aqui da região, de toda Santa Catarina, então sempre tive muito esse envolvimento. E até foi esse envolvimento que me levou a ser sócio da Magazord hoje. Que eu acabei conhecendo o meu sócio num evento desses. Que legal. Então é bem bacana. E a Magazord, ela é uma empresa focada em que segmento? Legal. A Magazord é uma empresa de tecnologia desenvolvida justamente para atender pequenos e médios empreendedores que querem digitalizar o seu negócio. Então, a gente hoje tem um foco, né? Tem alguns segmentos que a gente acaba atendendo como prioridade, que são os segmentos de moda. Então, a gente ajuda muito a indústria da moda, desde fabricantes de calçado, né, roupa infantil, roupa fitness, moda evangélica, diversos segmentos bem nichados que a gente consegue atender. Um outro segmento que a gente vem ajudando muito, que tem um impacto bem legal aqui na região, é o segmento moveleiro. Então, a gente ajuda as indústrias de móveis a também vender seus produtos na internet. E também o segmento de casa e construção, que é produtos para acabamento para casa, decoração, essas coisas nesse sentido também. E aí, qual que é o diferencial da Magazord? O que a gente ajuda esses empreendedores? A justamente a otimizar a energia que eles colocam para desenvolver esse negócio, facilitando a vida deles no dia a dia. Porque para você montar e estruturar um negócio digital hoje, o que você vai precisar? Você precisa, né, ter um RP, um sistema ali que vai fazer a gestão do negócio, para emissão de nota fiscal, controle de estoque, gestão financeira do negócio. Você vai precisar de tecnologia para você ter o site de venda, né, onde você vai ter o seu domínio e vai colocar os seus produtos ali para vender. Você tem a possibilidade de hoje também de explorar os marketplaces, né, como Magazine Luiza, Amazon, Madeira e Madeira, né, diversos players hoje no Brasil que exploram isso. Que se você quiser vender lá dentro, você precisa de um hub para vender lá. Você precisa ter um gateway de frete, você precisa ter um gateway de pagamento. Tudo isso são hoje, para fazer um negócio digital acontecer, rodar, às vezes você vai precisar integrar 7, 8, 10 soluções diferentes para estruturar isso. Na Magazord, a gente vende tudo isso em uma única solução. A gente entrega tudo isso em uma única solução para o nosso cliente, para ele focar naquilo que ele é bom, que é produzir o produto dele. Para ele não gastar a energia dele tendo que integrar todas essas soluções e perder tempo com isso. Oda, na pandemia nós tivemos um boom do digital e muitas pessoas, muitos empresários, muitos empreendedores, né, botaram a cara e começaram a ir pro digital para essa pegada de venda. E aí vamos pegar especificamente um caso que é as lives, né? Então o pessoal ia para a internet, anunciava lá na live lá e já vendia. O e-commerce, ele é um negócio diferente. Por quê? Porque ele é uma solução muito mais completa, muito mais robusta e por isso envolve muito mais gente. Assim, às vezes existe esse mito, né, de que precisa de uma equipe muito grande para você operacionalizar um e-commerce. Isso, na verdade, é necessário justamente quando tu tem esse desafio de ter que usar um monte de tecnologia que tem que ter uma pessoa para operacionalizar cada uma dessas camadas. No nosso caso, a gente traz muita eficiência para o empreendedor. Por quê? Porque ele vai ter tudo em uma única solução, tudo isso ali já é muito automatizado. Então, por exemplo, ele vai cadastrar um produto, esse produto ele já vai puxar para dentro dos marketplaces automaticamente, então tu não precisa cadastrar um produto no site, cadastrar um produto em cada um dos marketplaces.
Então ali, às vezes, tu já vai pensar numa solução que é um pouco mais robusta, já vai ter que, de fato, precisar de mais pessoas para fazer isso. Na Magazord é tudo simplificado, com um botão tu já puxa tudo automaticamente. Então, essa eficiência a gente busca muito para o nosso empreendedor, porque e-commerce é um negócio desafiador, como todo negócio, né? E que precisa ter muita eficiência por trás para você, de fato, conseguir crescer e conseguir ter margem de lucro, né? Que todo negócio busca por isso. Dá, a gente que percebe, né, que teve um crescimento, né, como o Thiago falou, principalmente depois da pandemia, mas antes já, esse crescimento do e-commerce e essa necessidade do empresário, né, do empreendedor estar lá. Na experiência que vocês têm, qual que é o maior erro ou o mais comum de quem está começando a empreender, né? Tá montando o seu e-commerce. Qual que é o principal erro? Assim, a pandemia, de fato, foi um divisor de águas, né, no Brasil, assim, acelerou muito a digitalização. A gente pensa, nossa, o e-commerce hoje agora já é muito significativo, mas, de fato, antes da pandemia, a gente era muito incipiente aqui no Brasil, e a gente ainda tem muito mercado para crescimento. Só para vocês terem uma ideia, hoje, o varejo digital no Brasil representa só 13% do varejo total que a gente tem no mercado brasileiro. Então ainda tem muito espaço para crescimento. Falando nessa questão, né, do que é o principal erro e talvez o principal cuidado, né, que precisa ser tomado num primeiro negócio, em você pensar o seu e-commerce, em você estruturar o seu e-commerce, está muito ligado em 3 pilares, né, que você precisa, de fato, cuidar. Primeiro é produto. Você tem que entender muito bem daquilo que você vai vender, né? Então, se você é uma indústria, você tem que conhecer seu processo produtivo, você tem que conhecer como que você vai produzir, qual que é o diferencial daquele produto que você está entregando, de que forma que você vai comunicar aquilo ali. Então, esse é um ponto bem importante. O segundo é justamente marketing. Muitos empreendedores acreditam que, eu vou montar meu e-commerce, vou botar minha loja lá no ar, do nada vai aparecer alguém que vai comprar esse produto. Não acontece dessa forma. Você tem que anunciar, você tem que ter uma agência de marketing que vai poder ajudar, vai trazer campanha, vai trazer tráfego para dentro daquele site, vai pensar em estratégias justamente para trazer as pessoas que você quer atingir. E o terceiro é tecnologia. Muita gente também, às vezes, começa com a tecnologia errada. Né? Às vezes quer começar com algo, às vezes, muito robusto para aquela necessidade que ele precisa, ou quer começar com uma solução que, às vezes, é muito barata, que não vai ajudar ele a escalar, e aí fica preso nesses 3 pontos. Então, quando você tem esses 3 pontos bem alinhados, a chance de você ter sucesso dentro do seu e-commerce é muito grande. E como o empreendedor consegue entender e fazer essa mensuração da tecnologia, se ela se encaixa para o negócio dela, né? Se eu estou contratando uma tecnologia muito robusta ou muito simples, como o empreendedor avalia isso tudo? Legal. Um ponto de você avaliar é justamente entender o momento do seu negócio. Se você hoje é um pequeno empreendedor, microempreendedor que está começando agora, o que eu recomendo? Começa por uma plataforma de entrada. Que é uma plataforma que vai te ajudar a fazer as suas primeiras vendas, a você conseguir se estruturar o seu negócio no digital, até para você aprender e se organizar. Quando você já tem um nível um pouco mais maduro de empresa, que você já tem outros canais de venda, que você já tem um negócio estruturado por trás, você já vai precisar de uma solução um pouco mais robusta que vai te ajudar a você justamente otimizar esse tempo que eu falei que nós da Magazord ajudamos, porque hoje o perfil de cliente da Magazord esse pequeno médio, é alguém que já teve essa jornada, é que justamente daí você vai conseguir encontrar ali algo que vai te ajudar a escalar mais rápido. Né? Então é muito de entender esse momento, porque às vezes também para quem está começando e justamente não tem muito estoque, não tem uma capacidade às vezes de investimento em marketing muito significativa, uma plataforma de entrada já vai ser o suficiente para você começar a fazer as suas primeiras vendas. Agora, quando a gente está falando de loja online, eu tenho que pensar que, vamos fazer um comparativo, eu gostaria que você fizesse esse paralelo, Claro. Entre a loja física, custos da loja física e custos do e-commerce, que seria a loja online. Como é que eles se equiparam? Porque a pessoa pensa, eu vou abrir uma loja online e não vou ter custos. Explica pra gente, assim, desenha pra gente quais são esses custos e se a gente consegue comparar hoje. Vamos lá. Quando a gente pensa numa loja física, né, você já sai com um custo de investimento, às vezes, muito significativo, né, porque você vai ter um ponto, se você vai ter que estruturar uma equipe, vai ter que estruturar todo um estoque para colocar já naquele ponto físico, então isso acaba, né, você tendo um ponto de partida inicial, às vezes significativamente alto em relação ao digital. E isso também não quer dizer que no digital você não vai ter um custo inicial de investimento. Os custos principais hoje, né, para o digital é principalmente, né, você ter estoque de produto, então acho que esse é um ponto bem importante. A tecnologia que vai te ajudar ali a estruturar,
e, claro, o investimento em marketing. Só que às vezes a gente está falando assim, você precisa para vamos falar de valores, que eu acho que é um pouco que o pessoal também quer escutar e quer entender, né? Cara, para você abrir um ponto físico hoje no centro de uma cidade, tu não vai gastar menos que R$100.000. Isso é certeza, assim. E hoje, para você montar uma loja digital que vai vender para todo o Brasil, cara, hoje, tranquilamente, com R$40.000 você monta. Então, acaba sendo o potencial de escala, o potencial de negócio que você vai ter por trás do digital hoje, em comparação ao físico, ele acaba tendo um investimento mais baixo, mas você tem uma potencialidade de venda bem significativa, né? Claro que o físico também não vai morrer, o físico vai continuar existindo porque existe um modelo de compra, um modelo de experiência que você pode trabalhar para atrair as pessoas a comprar no físico. E hoje a gente fala muito do FI digital, né? Que é o físico com o digital, que é a sua presença também no físico, mas a tua presença online, para você dar poder de escolha para o seu consumidor, para ele poder escolher onde que ele quer comprar. Porque às vezes tem uma loja no centro da cidade, mas eu quero comprar e receber na minha casa. Então, e hoje com o amadurecimento que a gente teve da área de logística no Brasil, hoje para a gente fazer uma entrega aqui, por exemplo, de Santa Catarina, em São Paulo, é um dia de diferença. Muito bem. E falar um pouco também, né, acho que tu comentou antes sobre a importância do digital, né, de você, da divulgação do marketing, porque assim, muitas vezes também a pessoa investe tudo que tinha para construir o e-commerce. Não, vou construir uma loja bacana, vou investir em tecnologia, mas e aí depois, né? Quando a gente tem uma loja física, ainda tem o fluxo da rua, né? Sim. Como que isso acontece no e-commerce, né? Qual que é a dica que você dá para quem também tá começando? Qual que é a importância desse tráfego que precisa ser levado até o site? Legal, eu gosto sempre de falar de duas estratégias nesse sentido, assim. Quando a gente fala do digital, para você explorar e trabalhar de uma melhor forma, você vai ter o seu site, que é onde você vai ter a exposição da sua marca, né? Onde você vai trabalhar a construção do seu nome. E ali, de fato, vai precisar de alguém que vai te apoiar, uma agência, né? E de fato, tem que ter esse cuidado e você, dentro do seu plano de negócio, dentro da sua estruturação, vai ser essencial você ter uma agência que entenda daquele mercado, daquilo, que também tem essa visão de entender o contexto do e-commerce, que é diferente, por exemplo, de negócios locais, né? Então, precisa ter essa capacidade de análise dentro da agência também. E é essencial para o empreendedor ele poder contar com a agência, principalmente pensando em estratégia, de que forma com que ele vai poder posicionar aquele produto, a marca dele dentro do digital para atrair as pessoas. Então, é essencial, se você olhar hoje para o Meta, olhar hoje para o Google, e aí entendendo um pouquinho, né, de como que é o seu posicionamento. Por exemplo, se você é da moda, do segmento de moda, as pessoas compram muito por impulso. Então, o Instagram, o Meta é o melhor canal para você se posicionar. Eu vou vender um item que é necessidade, que resolve uma dor específica das pessoas. Geralmente, as pessoas vão procurar para resolver essa dor aonde? No Google. Então, você tem que estar posicionado no Google. Então, tem que justamente ter essa agência, vai ajudar nesse processo inicial. E, óbvio, né, você vai ter que ter um investimento à frente para trazer esse público para dentro do seu site e aí trabalhar a conversão. Mas existe uma estratégia interessante que é você também, no início de uma jornada, explorar uma audiência que já está construída, que daí é você vender dentro dos marketplaces. Então, lá dentro do marketplace, você vai pagar a comissão para o marketplace se você vender, né? E aí é uma estratégia que às vezes se torna interessante para um primeiro momento de escala. Você vai botar seu produto lá dentro do Magazine Luiza, dentro da Amazon, do Mercado Livre, da Shopee, da Shein. Aí, hoje é legal que na Magazord a gente tem 38 marketplaces integrados na solução. Então, se você quiser colocar lá e de fato for fazer sentido, você consegue colocar o seu produto lá dentro e vender, só pagando depois que você vender. Então, isso ajuda num primeiro momento para, às vezes, escalar o negócio e depois você ganhar e ter um fôlego para investir no marketing para o seu site também. Em resumo, vamos traduzir da seguinte forma: a grande rua do local físico é a internet. Aí a pessoa tem que te encontrar, seja um patrocinado numa rede social, seja no próprio Google, enfim. Agora, a grande pergunta que não quer calar. É óbvio que quando a gente vai falar pro mundo, e aí nós não estamos falando para Concórdia, Santa Catarina, nós estamos falando pro mundo, eu tenho que ser mais competitivo possível. Por quê? Porque eu tenho mais competidores. Então, se eu vendo um produto commodity, eu vou ser comparado. Sim. Vamos imaginar que eu sou uma loja que vende pneus. Certo. Então, eu vou ter
várias marcas vendendo pneu, inclusive nos próprios marketplaces. Perfeito. Então, o meu poder competitivo, ele acaba mudando. Como é que você consegue diferenciar hoje isso dentro desse universo do e-commerce? Aí eu sempre gosto de trazer uma visão de entendimento da sua proposta de valor. Daquilo por que o cliente compra de você. Se você vai se posicionar por preço e você de fato vai entrar nessa camada de competitividade, né? Você tem que entender muito bem como que vai ser a sua operação por trás para pensar a operação dela, porque ela tem que ser muito eficiente. E aí são 2 pontos, a eficiência da sua operação e a sua capacidade de compra. Você tem que ser um exímio negociador para justamente trabalhar com seu fornecedor, né? Poder de compra que você vai ter para barganhar, ter preço competitivo. Se você produz o seu produto, já fica um pouco mais fácil, porque daí você tem o controle da sua margem, você tem que controlar o seu processo produtivo para você ter o melhor, você ter a melhor capacidade de produção e produzir da melhor forma. Então, vai ficar um pouco na sua mão nesse sentido. Mas é possível. A gente tem vários clientes hoje que o posicionamento deles é preço. E a estratégia está por trás de uma estratégia de escala. Então, você tem que ter ali justamente um investimento de um processo de escalabilidade do seu negócio. E aí, um cuidado muito grande, porque se você trabalha com preço, por exemplo, você não pode deixar de ter produto. Então, você tem que ter estoque. Se você vai fazer uma campanha de marketing escalável, que você justamente vai brigar por preço, não adianta você fazer uma campanha que o produto vai acabar nas primeiras vendas que você fizer. Então tem que justamente ter um cuidado muito grande com o estoque. Então é uma estratégia. Uma segunda estratégia é a estratégia justamente por marca, por branding. E aí vai ter que ter justamente todo um trabalho de comunicação diferenciado. As pessoas, às vezes, analisam e olham para a internet achando que lá os clientes só compram por preço, que a briga lá tá por preço. E não tem. Tem muita gente fazendo um trabalho muito legal, vendendo produto de valor agregado altíssimo. Convido o pessoal aí de casa, entra num site chamado Sotile Casa. É um cliente nosso de decoração de luxo. E eles vendem lá produtos com um valor de ticket médio altíssimo, né? E tem cliente que compra, né? Tem pessoas lá dentro do mercado. É muito interessante vocês fazerem... Vai lá no Google e busca qualquer tipo de produto, né? Que vai aparecer os patrocinados lá. Você vai ver que vai ter o produto bem baratinho e vai ter aquele produto super caro. Tem cliente para todo mundo. Se a pessoa está anunciando lá, é que tem alguém que compra. Então, aí é muito de você trabalhar a forma com que você vai posicionar o seu negócio dentro da internet. Se eu vou brigar por preço, eu tenho que pensar em eficiência e trabalhar muito bem a precificação do meu produto, a competitividade de compra desse negócio. Se eu vou trabalhar por marca, aí eu tenho que ter um cuidado muito grande de como que eu vou comunicar minha marca, como que eu vou tirar as fotos do meu produto, as descrições, como que eu vou comunicar nas minhas redes sociais. Existem outros 2 conceitos que eu gosto de falar nesse sentido, que é também, por exemplo, por conceito e design. Uhum. Por exemplo, o design desse sofá que a gente está sentado aqui. Pô, ele é todo diferenciado, é algo que daqui a pouco é isso que vai chamar a atenção do consumidor. A gente tem um cliente que ele é de moda infantil, mas ele tem uma pegada de roupa minimalista para o público infantil. Então ele não trabalha aquela roupa colorida, cheia de estampa. São roupas em cores neutras, super minimalistas, sem estampa, que atraem um perfil de mãe, de pai, que compra aquele perfil de público. É um conceito da marca, então, que atrai aquilo ali. Então você pode também trabalhar dessa forma. E existe uma outra estratégia que é justamente a disponibilidade. Às vezes o mercado que eu vendo, ele é tão específico, ou o produto que eu tenho, ele é tão específico, que vai ter pouquíssima gente vendendo isso na internet, e eu vou justamente vender porque, às vezes, eu sou o único nessa estratégia. A gente tem um cliente que é até aqui do oeste de Santa Catarina, se chama Agropeperi, ele é um e-commerce focado em criadores de gado leiteiro. Então ele só vende produtos para criadores de gado leiteiro. Tem pouquíssima gente vendendo isso na internet, então a potencialidade de venda dele vai lá para cima. O agronegócio tem um potencial gigantesco, né? E o agro hoje está todo digitalizado, né? Então, eles compram na internet também. E, Oda, vamos falar um pouquinho sobre logística, né? Quando a gente fala em e-commerce, né? Um dos grandes, eu não diria gargalos, mas uma das questões muito importantes é a logística, né? Sim. Então, qual que é a dica, né, que você dá? Como precificar? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Legal. Brasileiro, né, quando vai comprar na internet, ele gosta de ver 2 palavrinhas mágicas lá, né? Frete grátis! Isso aí. Então, adora ver essas 2 palavrinhas. Hoje, a gente tem estatísticas, né, que falam que mais de 55% das compras são abandonadas, né, num e-commerce por causa do frete.
Perfeito. Então, se você não tiver, de fato, uma estratégia de frete competitiva para o seu e-commerce, provavelmente esse ali vai ser um dos seus grandes gargalos de venda. E como fazer, né? Como ter, né, o frete grátis, né? Como poder colocar no meu e-commerce? mágica. Qual que é a mágica Legal. que essas empresas fazem para colocar o frete E grátis? aí eu vou dizer como que a Magazord ajuda nesse sentido. Bacana. Porque a gente ajuda os nossos clientes muito nesse aspecto. O que a Magazord faz hoje? Hoje a gente pega o volume de vendas dos nossos clientes, dos nossos mais de 2.000 clientes que a gente tem. Hoje é mais ou menos mais de 1 milhão de envios que a gente tem por mês. Uau. E eu vou lá na transportadora e negocio a tabela de frete com essas transportadoras e entrego essa tabela de frete negociada para o meu cliente. Então Bacana. eu tenho o poder de barganha, né, como Magazord, para poder negociar com essas transportadoras e entregar essa tabela de frete já para o meu cliente que está começando agora. Que ele não tem esse poder de barganha de chegar na transportadora, pô, tô começando agora, tá, meu volume de envios vai ser baixo. A transportadora vai precificar a tabela lá em cima. A gente não, a gente tem esse volume, e aí por isso eu consigo ser competitivo nesse aspecto, ajudar os nossos clientes nesse aspecto. E deixar ele competitivo nesse ponto. E aí, nesse caso, como o valor do frete vai ser muito mais baixo, se o cara optar, ele vai embutir o valor do frete no valor do produto e vai ter o frete Aí grátis. dentro da configuração da plataforma, ele consegue criar suas regras de frete. E aí ele justamente, se o meu frete é baixo, se eu tenho um custo de frete baixo, não preciso repassar isso para o meu cliente. Na minha estratégia de precificação, eu posso precificar isso dentro do meu produto, ele vai continuar competitivo e eu consigo trazer o frete grátis para dentro da minha campanha, que vai ajudar ainda mais em conversão. Hoje é legal que tem cliente Magazord que ganha dinheiro com frete. O frete é tão competitivo que às vezes ele não faz um frete grátis, mas ele bota lá. Frete, por exemplo, a gente tem clientes de Blumenau, Gaspar ali, onde a gente tem muito envios de produto daquela região. O frete lá, saindo de Gaspar, Blumenau para São Paulo, é R$8. O que ele faz no site dele? Bota um frete fixo de R$14,90. E ele está ganhando dinheiro que ele subsidia, às vezes, um frete para outro lugar que é mais caro. Por exemplo, Nordeste, que é mais caro, um pouquinho mais caro. E ele consegue escalabilizar as vendas ainda mais do negócio dele. Que bacana. Muito legal. E ainda nessa linha de frete, Uhum. 2 pontos pra gente comentar. Você percebe que a logística melhorou nos últimos anos Uhum. ou não? E como é que faz, e eu imagino que deve ser uma dor de cabeça, mas como é que a Magazord consegue auxiliar hoje o empresário na logística reversa, Legal. que às vezes acontece? Sim. Uma coisa, isso é bem interessante, porque com a pandemia, de fato, a gente teve um boom muito grande do e-commerce e as transportadoras começaram a olhar de uma forma diferente para esse mercado. Antes, meio que elas não queriam trabalhar com isso porque elas viam como uma dor de cabeça. Agora não. Agora elas veem como uma oportunidade de mercado. Então tem muita transportadora que justamente está mudando seu modelo de negócio para trabalhar com e-commerce. Porque o desafio do e-commerce, né? Você trabalha com volumes pequenos, é toda uma pegada diferente do que você transportar para a indústria, para o B2B. Então, o pessoal está olhando e está se estruturando. Então, de fato, melhorou. E a gente teve mais players que entraram nesse mercado. Lá no começo, quem que fazia só a entrega para a internet? Só correio. A gente só tinha essa opção do correio. Hoje não, hoje a gente tem diversas transportadoras. Na Magazord são mais de 35 transportadoras que a gente tem dentro do nosso tabelas negociadas para entregar para os nossos clientes. É claro, depende de região para região, mas hoje já é esse volume, só para a gente entender o tanto de transportadoras que trabalham com esse segmento. E aí um outro ponto que é importante entender dentro dessa lógica do transporte é esse cuidado com a logística reversa. Hoje, dentro do e-commerce, né, existe a lei do consumidor lá, que tem os 7 dias de arrependimento. Hoje, tem algumas transportadoras que são especializadas em fazer a logística reversa, que ela vai buscar o produto na casa do cliente. Então, Legal. isso é bem bacana, porque também teve um amadurecimento desse aspecto. E, claro, foi tendo um cuidado maior das transportadoras se adequarem. Por exemplo, a gente tem muita transportadora que leva móveis. Móvel é um negócio sensível, né? Que não pode chegar na casa do cliente quebrado, arranhado, rasgado, nada nesse sentido. Então, existem transportadoras especializadas em móveis, que tem o caminhão forrado, que tem todo um cuidado justamente para fazer o transporte da melhor forma. Então, a logística reversa também melhorou com o uso da tecnologia. Por exemplo, quando você compra uma roupa, muita gente antes comprava a roupa, não servia, tinha que devolver. Hoje já existe tecnologia, por exemplo, como o SizeBay, que é um aplicativo que você consegue colocar dentro do site, para você justamente já ver qual que é o melhor tamanho com base nas suas medidas.
E aí isso diminui as trocas de forma muito significativa dentro do site, sabe? Então a tecnologia foi ajudando a minimizar a logística reversa, mas quando ela é precisa ainda, quando é necessário, já tem transportadoras e empresas especializadas nesse sentido, tá? Muito legal. Vou falar um pouquinho sobre a equipe também, né? Uhum. Time necessário, comparado entre uma loja física e uma loja de e-commerce, né? Uhum. Qual que é essa relação, né? Como que se monta, né, um time dentro do e-commerce, Legal. por exemplo? Hoje a gente tem clientes Magazord que faturam 250 mil mês e tem uma pessoa no time. Caramba! Porque justamente a ferramenta ajuda muito nesse processo de automatização e de gestão do negócio. Mas claro, quando você vai ganhando escala, e esse é o objetivo, né? Você vai precisando estruturar um time. Então é muito importante você ter, né, dentro de um negócio de escala, uma pessoa que vai cuidar do atendimento, uma pessoa que vai ficar sempre de olho, né, na parte de cadastro de produto, para entender se as fotos estão boas, as descrições estão boas, né, nesse sentido. E, óbvio, pessoas que vão cuidar ali do processo operacional que tem por trás. Né, de justamente separar o produto, embalar o produto, faturar o produto e enviar o produto depois para o cliente. Então, hoje, olhando toda a estrutura, basicamente é isso. Você tem que pensar em atendimento, alguém que vai estar olhando para a sua página de produto, que é o seu vendedor 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, e que precisa estar muito bem construída, muito bem desenvolvida. E também a parte operacional, né, que é justamente as pessoas que vão estar ali dentro do seu negócio. Então, assim, hoje uma das coisas que a gente mais ajuda os nossos clientes é isso. Por quê? A gente foi uma operação de e-commerce. Durante 10 anos, de 2010 a 2020, a gente vivenciou o e-commerce de verdade. A Magazord foi criada dentro de uma operação de e-commerce. E a gente vendia smartphones, que é um negócio que tem uma margem muito baixa. Então, essa eficiência operacional veio da raiz mesmo, da nossa operação, que a gente precisava isso na nossa operação. Então, e depois, quando foi criada a tecnologia da Magazord, a gente ajudou muito nisso, para que a tecnologia fosse dessa forma, e isso hoje respalda nos nossos clientes para que eles consigam ser eficientes também. Que legal. E hoje um outro tema que se fala muito, né, é sobre a experiência do usuário, do consumidor, né? Como que os clientes, né, com base na tua experiência, como os clientes Magazord fazem para proporcionar uma boa experiência, né? Aquela experiência que muitas vezes a loja física traz dentro do e-commerce. Olha que legal, os nossos clientes agora, uma coisa que está muito em alta é usar vídeos dentro da página de produto. Olha só. Principalmente para moda, que é um segmento muito forte para a gente. Então, você não necessariamente você pode colocar mais só aquela foto estática. Então, você consegue colocar um vídeo, um GIF, da modelo desfilando para a pessoa ver como que fica o caimento, como que fica, né, toda a usabilidade daquela roupa. Então, isso ajuda muito na experiência do cliente. Então, é possível fazer a experiência também pelo e-commerce. Com certeza, com certeza. Você consegue fazer um processo de descrição do produto, hoje usando ícones, usando imagens, usando GIFs, que isso vai gerar um processo de interesse muito grande. E um outro ponto, né, que é independente do físico ou do digital, que é essencial para a experiência do cliente, é o atendimento. Então, assim, por mais que vai ter uma página de produto, vai ter digital, você ter o seu chat, ter um canal de atendimento, também é extremamente importante para criar essa boa experiência, essa boa conexão, principalmente para aqueles produtos que exigem uma necessidade, às vezes, de dúvida mais importante, assim, né? O cliente vai ter uma dúvida mais técnica, uma medida, um peso, algo nesse sentido, que vai importar para ele, então ter um atendimento também é importante e vai ajudar nesse sentido. Uau, muito legal. Oda, eu ficaria horas e horas falando sobre e-commerce, porque eu adoro e-commerce, né? Mas o nosso tempo tá terminando aqui. Eu gostaria que você deixasse os contatos, né? Para quem quiser saber um pouco mais sobre a Magazord, sobre, de repente, o pessoal que tem dúvida e quer conversar lá com o time e falar assim, eu não sei ainda se eu já posso ser um e-commerce ou se eu não posso. Tirar as dúvidas, como é que faz? Legal. Assim, primeiro ponto que eu gosto de falar nesse sentido tenta imaginar um cenário que não vai existir mais e-commerce. Não existe esse cenário. Acho que é só se a internet deixar de existir. Mas daí eu acho que se a internet deixar de existir, a humanidade também se vai, né? Exatamente. Porque hoje tá tudo digitalizado. Acaba tudo, né? Então, acho que o momento é agora. Porque existe muito espaço ainda para empreendedores com bons produtos, com boas marcas, para bom atendimento, sabe? Às vezes, por mais que vai ser um produto commodity, você vai ter um atendimento, uma comunicação diferenciada, você vai vender na internet. Então, acho que esse é um ponto bem importante.
E a Magazord é uma empresa hoje, né, com quase 400 colaboradores. A gente atende mais de 2.000 empresas hoje no Brasil inteiro. Um ponto muito importante da Magazord é que a gente ajuda os nossos clientes. A gente tem uma área de sucesso do cliente em que a gente faz esse apoio de negócio para o cliente. A gente olha para o e-commerce dele e apoia ele. Pô, a descrição do produto tá legal, as fotos estão bacanas, vamos entrar no marketplace que faz sentido pro teu negócio, vamos comunicar isso de uma forma diferente, vamos fazer uma campanha de Black Friday, de Dia do Consumidor, de um dia específico que faz sentido pra tua loja, para justamente ajudar aquela loja a vender. Então tem um time hoje, nessa área são mais de 80 pessoas só olhando para nossa base de clientes e ajudando eles a vender. Então esse é um apoio muito legal que a Magazord dá para os nossos clientes. Para encontrar a Magazord, @magazord.com.br no Instagram. Tem o nosso site também, que você vai encontrar um monte de informação dos segmentos, case de sucesso. No nosso YouTube tem um monte de empreendedores falando das suas histórias, de como que eles começaram no digital e como que a Magazord também vem ajudando os negócios dele. Tem o meu Instagram também, é Odair com 2 R's no final, pode acompanhar lá, estou sempre postando conteúdo, eventos que eu estou presente falando sobre o digital. E a gente justamente quer fazer esse trabalho de estar muito próximo do cliente, de estar aqui nas regiões onde a gente atua, onde a gente tem conexão, levando conteúdo, como é o palco de conteúdo que a gente tem dentro aqui do HJ, e a gente está fazendo e buscando essa expansão, sempre olhando e pensando no sucesso do nosso cliente. Oda, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite aqui, foi muito legal. Sensacional. Ingrid, obrigado pela participação também. Muito obrigado. Foi muito bacana estar aqui, conversar um pouquinho sobre e-commerce, sobre esse tema que gera muita dúvida, né? O empreendedor que está iniciando tem muita dúvida nisso, então espero que a gente tenha conseguido ajudar você e acompanhe, né, os próximos podcasts que tem muita informação. Até mais. Valeu então, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Papos de Hoje. O Papos de Hoje que fala sobre vários assuntos para tornar o seu dia ainda melhor. Eu volto já!